Acho que já deu certo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma live da equipe Profs que Leem e nós estamos aqui para mais uma vez estar com vocês falando sobre as nossas leituras, sobre as nossas todo esse universo do livro, né? Sobre os nossos escritores. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Julie. Nossa convidada já chegou, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento. Vou chamar a Julie e o que é Profs que Leem, né? Essas profs que leem, esse grupo, o que nós fazemos? Opa! Ei, menina! Boa tarde! Bem-vinda! Boa tarde, muito obrigada. Gente, antes de apresentar a Júlia, vamos dizer para vocês, né, o que é a equipe Profis que Leem? O que a gente faz, né? Como é composta essa equipe? A equipe Profis que Leem são 4 professoras de língua portuguesa, coincidentemente de língua portuguesa, tá, gente? Porque qualquer professor, qualquer área pode ler, deve ler e precisa ler. Mas, coincidentemente, nós somos em 4 professoras, e nós somos apaixonados pelo ato de ler, pelos momentos de leitura, e a gente gosta muito de conversar sobre as nossas leituras, e nos faltava um espaço, um momento para isso. Então, nós encontramos na internet, aqui no Instagram, uma possibilidade para compartilhar com amigos e amigas esses instantes de leitura, sem regras, sem análises, num papo livre, leve, porque a gente já trabalha a semana inteira com regras, com análises, então a gente precisava de um tempo para ser feliz com o livro, independente de uma análise, né? Então, a Dudu Furtado nos amadrinhou nesse processo, porque a Dudu já fazia lives no Instagram e nos ensinou a usar, né, essa tecnologia, e nós começamos em 2020 e não paramos mais de conversar sobre as leituras. A equipe já foi até a casa de 7 mulheres, Júlia. Já tivemos 7 profs de vários lugares do país, né, fazendo esse momento de interlocução com amigos e companheiros, né, de profissão. Mas atualmente, né, a equipe deu uma reduzida. Já tentamos alguns meninos também para estar conosco, mas também não deu certo, não fluiu. E agora a equipe é composta por mim, Adriana Guzmão, que idealizei e coordeno esse projeto, pela Dudu Furtado, nossa madrinha, e que também reside aqui em São Mateus, professora das rede pública municipal e estadual, né? Já aposentou, mas continua professora. Elisângela Moronari, professora também das redes estadual e municipal. A Cláudia Gomes, em Sorocaba, São Paulo, né? Mas a Cláudia é um caso de amor antigo e de amizade, né? A gente já é amiga desde o ensino médio, Júlia. Uau! Tá Então é vendo? muito Tá inspirando tempo. pessoas a também dar continuidade, né? Pois é, menina. E olha só, uma coisa assim muito bacana, Júlia, que acontecia, era da gente disputar quem lia mais, né? No ensino médio. Olha que bacana! E aí, assim, quando nós pensamos em formar a equipe, em ter um grupo, eu falei, caramba, a Claudinha é pela internet, então, assim, qualquer Ela tem que lugar fazer isso, né? é possível. Então, a gente convidou, e a Claudinha está conosco também no Profis que Lei. Essa é a equipe, esse é o objetivo do projeto, né? Dialogar livremente, né? A Júlia veio hoje até pergunta assim, quais as perguntas, né? Eu falei, tem alguma pergunta que sempre é feita, ou algo que vocês já fazem um roteiro, ou não, é livre, né? E a gente precisa entender, cada um tem uma forma, né? Então, falei, vou tentar me inteirar, porque. E é bom esse bate-papo, né?
É bom, Aham. é gostoso a gente ter esse momento assim mais livre para falar de um assunto que às vezes é considerado chato por algumas pessoas, né? Uhum. Então é bom a gente conquistar também esse outro público, né, que não gosta tanto de ler e que às vezes cai de paraquedas na live, alguma coisa assim. Verdade, Então é verdade. gostoso E que não tem roteiro, né? Então eu achei isso não, ótimo, sensacional. a gente vai se levando pelo instante, pela conversa, pelo papo com o convidado, pela obra que o convidado traz, né, para o diálogo. E falando, gente, falando em convidado, olha, hoje eu estou conversando com o sonho de consumo de toda professora de língua portuguesa na escola. Gente, quando essa mulher Adorei. me disse sim, eu fiquei numa felicidade, né? E eu quero até assim abrir um parênteses, né, antes de apresentá-la e agradecer ao professor Pereira, que fez a interlocução, né, entre nós duas para que a gente pudesse dialogar. E a gente não pode deixar de agradecê-lo, né, que também faz um Meu trabalho querido, literário mas muito é maravilhoso. bacana aqui no Norte, mora aqui vizinho nosso, aqui em Linhares, né? Eu Nossa, ia mas eu falar fiquei numa isso, né? Como a felicidade. internet possibilita essa conexão, né? Linhares, professor Pereira, você, São Mateus, eu, Cariacica, mas a gente está tudo Todo mundo junto no mesmo juntou, objetivo. Claudinha lá em Né? Sorocaba, São Paulo, a gente já recebeu pessoas aqui, Júlia, lá da José, Colômbia, de né? Bogotá, né? Isso De Cali. Então, assim, a gente vai é, se unindo, né? A escola precisa de bibliotecários. E antes de falar dessa necessidade que eu tenho, que a minha escola tem, que as escolas, principalmente da rede pública estadual, têm, eu vou dizer para vocês que nós temos uma bibliotecária, professora, né? Chamada Júliver Argentim Santos Serra, né? Inclusive, né, registrada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. É algo assim muito bacana, porque a gente não tem quase biblioteca aqui no interior, então achar uma bibliotecária já é difícil e ainda mais que seja registrada, né, que tenha o seu registro certinho. uhum. Então, assim, é fantástico, né? Mas essa garotinha aí que vocês estão vendo, tão menininha, ela tem uma formação belíssima, tá, gente? Ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, a nossa UFES, com muito orgulho, estudou aqui na nossa terra, né? Então, assim, é muito bom. Especialista em gestão educacional integrada, administração, supervisão, orientação e inspeção. Atuou como membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Cariacica e durante 6 anos e meio, né? Durante 6 anos e meio, e foi membro da Comissão Especial de Bibliotecas Públicas Municipais do Espírito Santo. Olha que bacana. Professora no Departamento de Biblioteconomia da UFES, né? Leciona as disciplinas de editoração e preservação em unidade de informação, tem experiência na área de ciências da informação com ênfase em gestão litero-cultural. Gente, achei isso fantástico. E atualmente é coordenadora e gestora cultural das bibliotecas públicas, né, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Cariacica, ocupante da cadeira número 19 da Academia Cariaciquense. A gente fala pouco esse nome. Ai, Deus, foi difícil falar, hein? Vou dar um desconto para os meus alunos a semana que vem. Eu só trouxe nomes assim, biblioteconomia, caresquense, né? Só nome fácil, gente, que a gente está super acostumado aqui no interior a falar essas coisas, sabe? E a Júliver também, né, é delegada no Espírito Santo do Conselho Regional de Biblioteconomia na sexta região, ok? Tem um Lattes lindíssimo, né? Quem vê essa menininha aí não imagina o quanto ela estuda, o quanto ela tem de formação, de conhecimento, de experiência e de gestão na, no ato de cuidar das bibliotecas e de ser uma difusora aí, né, desse processo de leitura, de compartilhar. E hoje a gente
está aqui para falar com vocês sobre a função da biblioteca pública na sociedade, para conversar um pouco sobre tudo isso que ela falou. Mas, Júlia, uma coisa assim que a gente precisa definir, o que ocorre muito aqui no interior, sabe? Geralmente não tem pessoas com formação na área de biblioteconomia e vou usar um verbo que talvez não seja adequado, né? Mas se coloca para fazer a gestão da biblioteca escolar pessoas que estejam com problemas de saúde e desvio de função, né? Tem uma professora lá que não pode mais entrar em sala de aula por N situações, aí localiza ela novamente, faz uma localização ali provisória para ela trabalhar na biblioteca escolar. E eu quero muito, 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 muito que você fale, né, sobre esse curso de biblioteconomia, qual é a função desse curso, o que se estuda em biblioteconomia, o que você acha desses desvios aí que eu falei, né, de colocar uma pessoa que não entende, porque qual a importância desse curso que você fez, que é a sua graduação primeira? Então, primeiramente, queria agradecer, né, o convite através da professora Adriana, mas o convite de todo mundo que faz parte aí do Profs que Leem, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, compartilhando, né, as diversas nuances da biblioteconomia, contribuindo com essa questão da leitura, né? Então é um prazer, vocês fazem um trabalho magnífico. Eu falei com o professor Pereira também, quando eu fui, né, na entrevista com ele sobre essa questão, e agradeci a ele também, aproveitar e agradecer com vocês, por esse trabalho, né, em prol da literatura, da leitura, né, das bibliotecas no estado do Espírito Santo e no país e no mundo, porque com a internet a gente não tem fronteiras, né? Verdade. Então, muito obrigada, Adriana. Só uma correção, eu fui professora do departamento, né, em 2015, então, assim, ainda tenho meus alunos maravilhosos que eu vejo, e é um orgulho, né, quando a gente encontra e sabe que passou em concurso ou que está na área, né, é uma delícia. Eu tive alunos desde 17 anos, alunos com 17 anos e alunos com 70 anos, 50 anos, então foi uma diversidade, apesar de ter sido somente um ano, eu aprendi e evoluí muito nesse um ano como professora lá. E é uma experiência única, tá? Eu nunca imaginei, nunca tinha me visto como professora. E quando eu dei aula, assim, foi um despertar. E aí todo mundo fala, né? Porque eu falo bastante, sabe? Quem me conhece. E aí eles falam, nossa, Ju, você não é tímida. Aí eu falo, gente, olha, eu sempre pude falar muito, falar e tudo mais, mas era mais com as minhas tribos, né? Mas com a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de ser professora, aí despertou uma coisa, né? Porque aí vem uma gama de formações, de possibilidades. Você aprende todo dia ali com aqueles alunos também, então é uma troca muito, muito gostosa, né? Eu amei, foi assim, e foi dali em diante que eu falei, gente, pra que vergonha, né? A gente não precisa ter vergonha. Eu já tinha uma máxima comigo, porque bibliotecário é um ser muito cara de pau. A gente tem que ser, Adriana. Então, e eu acho que professor também, né? Então eu já carregava comigo e só reforcei, né? Que o não a gente já tem. Então a gente vai atrás do sim, vai tendo as tentativas. E muitas vezes quando a gente acha que não consegue algo, aí é que a gente consegue. Então, a gente tem que tentar sim. Eu sempre falo isso para a galera, né? Bom, vamos voltar aqui à biblioteconomia, né? No curso em si de biblioteconomia, achei muito interessante quando você perguntou sobre o curso. O curso já foi aqui no estado de 5 anos, de 4 anos e meio. Hoje em dia, já tem alguns anos que são 4 anos de formação. O curso presencial, a gente só tem na UFES aqui, né? Porque o nosso estado é pequenininho, então a gente só tem na UFES, né? Se for uma Minas Gerais, né, da vida, a gente tem várias universidades federais e também particulares que têm o curso de biblioteconomia. Mas aqui no nosso estado, presencial é somente na UFES, é um curso noturno, então possibilita quem, né, precisa trabalhar, alguma coisa assim, e até para estágio também facilita. E só é considerado profissional bibliotecário se você tiver a formação e o registro ativo.
Se eu só me formar em biblioteconomia, eu sou bacharel. Bacharel em biblioteconomia, sou formada, eu possuo o curso. É igual ao advogado, né? Eu curso direito, e aí quando eu me formo, então eu sou bacharel em direito, né? Mas se eu fizer a prova da OAB e passar, aí eu vou ser advogado, né? Ou outras funções que eu desejar e concorrer. Assim, a biblioteconomia, somente com o registro ativo que eu posso ser considerado bibliotecário. Então, além da formação, a gente tem que ter o registro, né? E no curso em si, a gente estuda psicologia, estatística, porque muitas pessoas acham assim, nossa, deve só ler e tal. Não, a gente estuda estatística também, né? Que é algo assim necessário. Inclusive, às vezes, deixa algumas pessoas desperiodizadas a matéria. Estudamos também ciências sociais, né? Questão da sociologia, sociedade como um todo, a psicologia. Na minha época, eu fiz 2 módulos, né? 2 períodos de psicologia, para a gente poder entender melhor o público. Porque na biblioteconomia, né, quando você está atuando como bibliotecário, você lida com diversas pessoas, diversos públicos, né? Todas as idades. Né? Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Então, a gente tem que meio que se preparar, né? E a biblioteca, quando a gente fala de biblioteca pública, principalmente, ela é um chamariz. É um chamariz para tudo. Então, tem pessoas que vão desabafar, tem pessoas que querem um incentivo para estudar, tem pessoas, né, que querem saber como lidar com as emoções. Então, ao mesmo tempo que elas estão ali procurando algum livro, alguma coisa, elas também estão procurando algum refúgio, possibilidades de como lidar com o seu dia a dia, né? Então, informações, né? Então, no curso, ele precisa te preparar para isso. Então, a gente estuda gestão de unidade de informação, para como gerir uma biblioteca, né? Muitas vezes, muita gente pensa, né? Ai, você deve ler tanto, Júlia. E vários bibliotecários já escutaram isso. Nossa, você deve passar o dia lendo aqui. Aí eu falo, ai, gente, quem dera, né? Olha, a gente até lê bastante, mas muita coisa técnica, né? Muita coisa técnica para poder dar conta, para poder gerir. E por mais que as pessoas podem achar que não, alguém, quando não convive e tal, mas é uma profissão que tem muitas nuances. E numa biblioteca tem diversas possibilidades. Então, por isso que no curso precisa ser tão diversificado, né? Inclusive, a gente estuda tecnologia da informação durante o curso, né? Então, assim, são diversas disciplinas que não são específicas e outras são específicas da biblioteca, né? A disciplina mesmo que eu lecionei durante 2015, que é preservação em unidade de informação. A gente aprende, assim, como que uma biblioteca deve ser, o prédio da biblioteca e até mesmo como conservar os seus livros, como conservar, né? Ter uma vida útil mais longa, a durabilidade do seu acervo, né? Porque tudo influencia. Então, assim, e a leitura está comigo, né, há muitos e muitos anos. Eu tenho uma amiga que a gente estudava sempre junto, né, desde a quinta série. E aí, menina, naquela época a gente não tinha celular, né? Era um negócio era no telefone fixo. E a gente lia muito, éramos ratinhos de biblioteca. E aí a gente gostava muito, até que a gente leu o livro, se eu não me engano, é o Depois daquela Viagem, que contam sobre uma menina, né, com HIV e tudo mais, uma adolescente. É um livro bem, assim, fala, né, bem claramente. Eu esqueci de verificar se é esse mesmo não, mas acho que é. E aí, assim, esse livro marcou muito a gente. E a gente começou a escrever também um livro, por telefone. Então, os pais sofriam. O nome dela é Cláudia, tenho amizade com ela até hoje. Mora aqui em Cariacica, hoje em dia é confeiteira maravilhosa, né? E eu me tornei bibliotecária. E ela continua sendo uma leitora voraz, tem uma biblioteca na casa dela. Então, assim, a importância da leitura, ela é para tudo, né? Ela forma nosso caráter, ela está ali totalmente envolvida com a formação político-social do indivíduo,
Então, a gente tem que saber como, até para que a gente saiba como questionar nossos direitos, nossos deveres, o que fazer, né? Como agir. Então, a leitura, ela proporciona uma gama de experiências. E o bibliotecário é um profissional para poder estar fazendo essa mediação, né? Inclusive, como você falou de profissionais em desvio de função na biblioteca, na minha época de estudante, né, lá que eu lia muito, que eu falei, era uma tia da biblioteca que não era bibliotecária também. Apesar da nossa profissão, Adriana, ela já ser regulamentada aqui no Brasil há mais de 60 anos, tá? Nós temos aí a regulamentação é da década de 60, então a gente tem mais de 60 anos de regulamentação. Tem leis que, né, que falam sobre a importância do bibliotecário. A gente tem normativas, diretrizes, tudo que você imaginar. Mas na prática ainda é muito complicado. Então, assim, os conselhos de biblioteconomia também, eles fazem diversas atividades para que a lei seja cumprida, né? Algumas atividades também informativas, além de fiscalizações, para poder que a sociedade, né, e os locais, escolas, órgãos públicos, órgãos privados, né, entendam a importância do profissional e também cumpram a lei. Então, também tem cartilhas, né, e tudo mais, mas também tem panfletos informativos. Então, estou com 2 panfletos aqui para mostrar para vocês. Um é sobre a biblioteca escolar, e aí fala sobre a importância, o que deve ter numa biblioteca escolar e tudo mais, acervo sobre o profissional, né? E também o espaço físico e sobre a Lei 12.244. Ela é de 2010 e fala sobre a universalização das bibliotecas escolares. E, resumindo, o que fala essa lei? A lei fala que cada biblioteca, ambiente escolar, né, cada unidade de ensino e aprendizagem, cada escola deve ter uma biblioteca com um profissional bibliotecário. Então, nós temos essa lei também, a importância de ter essa lei sendo cumprida, né? E aí, muitas vezes. Vou te interromper só um pouquinho, assim. Pode, deve, porque eu saio falando. Essa lei a 12.244. Isso. Então, a lei reza que toda unidade, essa universalização da biblioteca, sobre a universalização da biblioteca. Dentro dessa lei, há um inciso que diz da necessidade do bibliotecário dentro do espaço escolar? É isso que eu entendi? Ela é uma lei que ela é muito objetiva, Adriana. Ela é pequenininha mesmo e ela dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. Então, ela basicamente fala, toda escola deve ter uma biblioteca com bibliotecário. É muito simples. Só para ela ser cumprida já não é tão simples assim, né? Pois eu estou aqui pensando, né? Porque, assim, as escolas que eu trabalho, no Matutino, né? A escola em que eu trabalho, a MF Bom Sucesso, nós temos uma bibliotecária, realmente bibliotecária. Mas aí agora você falou que para ser chamada, ela é concursada para trabalhar na biblioteca. E recebe como bibliotecária. Mas agora você me disse algumas informações assim que estão vindo, né? Que para ser chamada especificamente de bibliotecário, você tem que ter o registro, né, no conselho. Isso tem que ser formado. Formado ainda com às vezes, assim, alguns locais, principalmente do interior, tem os auxiliares de biblioteca, né? Então, agora precisa do bibliotecário, entendeu? Não sei como é o caso da profissional que está atuando aí na escola que você trabalha, né? Mas a lei diz que eu tenho que ter o bibliotecário e não o auxiliar, não é isso? Isso. Eu até posso ter o auxiliar, né? Porque, como a gente falou, uma biblioteca é muito dinâmica. Ainda mais a biblioteca escolar, que ela tem que lidar com turmas diversas, né? Então, precisa fazer projetos político-pedagógicos, precisa estar engajado. Então, além de falar do cumprimento da lei, quando a gente menciona sobre a lei, a gente também fala da importância. Estudos que já comprovam a importância do profissional na escola. A escola que tem um bibliotecário, ele consegue desenvolver diversos projetos, consegue aumentar o índice de ensino-aprendizagem, a nota do IDEB e várias outras questões, né? A gente tenta levar todos os argumentos até que possam perceber que é além da questão legislativa.
Entendi. O profissional bibliotecário, ele tem que ter o espaço dele e, além disso, se o governante, o gestor, né, estiver cumprindo a lei, ele também está garantindo o direito do indivíduo, né, do aluno, da sociedade, da comunidade, em ter garantias ali de um ensino-aprendizagem de ponta, porque o bibliotecário, juntamente com a equipe pedagógica do colégio, vai fazer uma parceria incrível, vai conseguir fazer projetos, vão ter outras atividades, né? E quando a gente fala de leitura, as pessoas estão atreladas a livros, mas a gente Uhum. pode dizer que a gente fala na biblioteconomia que a leitura tem diversos suportes, né? E eu Uhum. vou muito mais além. Às vezes, né, além dos suportes, tudo pode ser uma leitura. Depende de quem vai mediar, do profissional que vai mediar. A gente tem Entendi. música, né? A gente tem. Então, não é somente leitura de livros, que pode ser no suporte físico, né? Uhum. Ou digital, em vários suportes, né? A gente tem o e-book, tem o celular, hoje em dia tem. Mas a gente também tem uma leitura de mundo para se fazer, né? Entendi. E precisa desse profissional, junto com a equipe pedagógica, junto com outros profissionais, para fazer a diferença, né? Porque ali, através da leitura, você vê que muitos adultos hoje em dia têm dificuldade na interpretação de texto. Então, isso se deve. Ah, é culpa do professor? Não, gente, não é isso. Mas se a gente tiver numa escola também projetos voltados para leitura, Uhum. né, na biblioteca, o profissional bibliotecário ali vai auxiliar. A gente sabe de vários projetos, né, que tem bibliotecários nas escolas, e aí, às vezes, o pedagógico pede, olha, tem algum projeto que vocês possam fazer para questão de interpretação de texto? Eu estou sentindo que minha turma está necessitada disso. Então, é um diálogo. A gente está construindo aí pessoas que vão transformar a sociedade. Então, a gente precisa que elas saibam fazer interpretação de texto, Uhum. saibam argumentar, né? Então, Sim. assim, precisa desse profissional para estar criando esse diálogo, esse mecanismo, né, nesses indivíduos, nesses alunos. Uhum. Então, e você pode ir falando, tá? Pois é, e à tarde, aqui na escola que eu trabalho à tarde, agora eu não vou falar o nome, né? Mas a gente tem uma profissional em desvio de função. E ainda nós temos, minha filha estuda na escola, nessas duas escolas que eu trabalho, da rede pública municipal, mas a minha filha estuda numa escola que eu trabalhei até o ano de 2016 como professora efetiva do Estado, depois eu pedi para exoneração sair para assumir uma função, outro cargo, né? Uhum. Mas, enfim, o que ocorre? Porque eu estou citando isso? Porque desde que eu era professora nessa escola que minha filha estuda hoje, a gente tem um espaço, uma biblioteca lindíssima, com inúmeros livros, a maioria novos, porque não existe o profissional para trabalhar. O governo do estado investe na aquisição de literatura, mas não designa, não contrata, descumpre a Lei 12.244, né? Ao descumprimento da lei. E aí nós temos bibliotecas imensas, enormes, espaços maravilhosos que não são abertos para os alunos, né? Eles fazem reunião na biblioteca. Gente, eu acho o cúmulo do absurdo, né? Faz da biblioteca auditório, né, para encontros, para reuniões, para isso, para aquilo, e o aluno vê todo aquele arsenal de livros e não pode pegar, tá? Não, não empresta o livro para o aluno, sabe? É triste, Quando você leva, e eu falo assim, porque eu fui lá e a prática não mudou, né? E minha filha está lá na escola, é uma das coisas que eu reclamo sempre com a diretora, é que não abre a biblioteca para os alunos, não tem um espaço, não tem um momento de locar um livro. Ah, se o professor quiser, olha só, se o professor quiser, o professor pode ir lá, né, e fazer o empréstimo, mas o professor que é responsável. Gente, como é que a gente vai dar conta, né? E aí, quando eu trabalhava nessa escola, o que eu fazia, né? Eu tenho uma mini biblioteca em casa, eu gosto de comprar livros, eu gosto de ter a obra, né? Eu enchia a caixa de livros, né? Mais ou menos dos gêneros literários que eu estava trabalhando com eles, levava e eu emprestava os meus livros para os alunos, né? Para fazer um momento de leitura. Eu sou
estou só dizendo isso para dizer que você está certíssima quando você coloca aí que ter um profissional faz toda a diferença para auxiliar o professor na área de linguagem e para auxiliar o aluno, né? Essa democratização, ela não acontece. Não está acontecendo. E aí me espantei quando você disse, caramba, desde a década de 60, então que já tem essa autorização, já é reconhecida a profissão, e a gente não tem o profissional na escola. Estou aqui. Por isso a importância dos conselhos, né, Adriana? Quando a gente fala assim, o conselho de classes, né? Por que ele é importante? Justamente por isso, porque imagina, e eu falo isso não só do conselho de biblioteconomia, das diversas profissões, a importância do conselho. Porque ele precisa fiscalizar. Imagina se não houvessem essas fiscalizações, imagina se não houvesse as denúncias, porque qualquer pessoa pode denunciar, né? Local. Então, assim, olha, isso, gente, eu vou qualquer pessoa pode estar denunciando. E aqui no estado, a gente pertence à autarquia do CRB6, que é o conselho com a jurisdição de Minas e Espírito Santo, né? Desde 2010, o Espírito Santo é subordinado ao CRB6. E em todo o Brasil tem CRBs, né? Que são os conselhos regionais, e que são importantes. A gente precisa fazer denúncia, qualquer pessoa da sociedade pode denunciar, assim como de outras profissões, porque a gente vê, às vezes, de outras profissões e acha que não tem na nossa, mas tem, né? Porque passa na TV, às vezes, uma pessoa de educação física, uma pessoa estava passando por professor de educação física, foi presa, alguma coisa assim. O profissional também, se tiver um profissional passando por bibliotecário, ele pode ir até preso, né? Então, assim, e também as instituições que não estão cumprindo a legislação, elas são multadas. A fiscalização, né, requer multas. O governo do estado aqui também já foi multado diversas vezes. A gente tem diversas ações, né? Como é que eu faço para oficializar? Porque, olha só, hein? Tô avisando, diretora, eu vou denunciar, porque eu quero a minha filha leitora. E, assim, são coisas que eu fico, assim, pasmada, Júlia, porque, por exemplo, são coisas que estão acontecendo, tá? Minha filha, outro dia, né, na aula de língua portuguesa, né, da disciplina lá, a professora falando sobre o gênero diário. Aí ela tem a coleção do Diário de Banana, pegou, assim, 15 livros, falei, vou mostrar para a professora. Toda feliz. Toda feliz. Chegou lá, assim, ela falou com a professora, tia, no final da aula você mostra. Aí, no final da aula, a tia já estava esquecendo, ela, tia, eu trouxe. Vamos ver. Assim. Menina, jogou um balde de água fria na menina. Eu falei assim, se a biblioteca tivesse funcionando nessa escola, né, de fato, além da falta de sabedoria, né, do professor na condução desse processo, no processo também de ter um bibliotecário, né, realmente uma pessoa qualificada ali para trabalhar na biblioteca, e eu vou fazer a denúncia, eu quero fazer, Júlia, quero fazer essa denúncia formal com relação às bibliotecas, né, as bibliotecas. Inclusive, né, Adriana, é claro que a denúncia é anônima, tá, gente? Então, às vezes a pessoa fala, não vou denunciar. Não, estou fazendo tem gente que fala assim, não vou denunciar porque pode me prejudicar, alguma coisa assim. Não, gente. Na verdade, a gente está aqui para defender a sociedade de maus profissionais e também de instituições que não querem cumprir, né, a legislação. Porque além de abrir espaço de trabalho para o profissional, que igual você falou, aqui em São Mateus não tem profissional. Não tem porque não tem contratação, espaço de trabalho. Porque se abrir, vai ter pessoas. Porque tem pessoas que a gente tem muitos bibliotecários aqui no estado, desempregados, que necessitam, né? Às vezes precisam de espaço de trabalho. Então, eles, né, têm que abrir esse espaço de trabalho. Algumas prefeituras... Olha só, vamos definir. Toda escola, toda instituição tem que ter um bibliotecário reconhecido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, não é isso? Isso. A outra situação, né? Outra situação, estou falando da minha experiência de mãe, ter uma filha leitora em casa. A professora estudando cosplay, estudando mangá, falando da cultura aí,
né, dos mangás e tal. E aí a minha menina me deixa doida, me fez sair do serviço, segunda-feira agora. Me fez sair do trabalho. Mãe, eu preciso dos meus mangás aqui na escola, traz para mim, pra eu sair lá da escola onde eu trabalho, que é lá na periferia, vim aqui no centro para comprar um mangá novo que ela queria, e levar o outro que ela tinha, que já estava velhinho, que ela não queria levar só os velhinhos, para nada. Para o profissional, né, o professor, não soube o que fazer com o que ela levou, não soube fazer o trabalho, e não deu nem atenção de novo. Não deu atenção. E aí a gente tem novamente essa questão, né? Como faz falta, né, esse profissional no ambiente escolar, no espaço público, né? Que é esse o nosso foco aqui da conversa hoje. Olha, a Cida está falando, Cida Maia, está falando da Lei 4.084 de junho de 1962, dispõe sobre a profissão bibliotecário e regula seu exercício. Nossa, Cida, muito obrigada. Vou até anotar a lei aqui, ó. Lei, eu estou anotando, tá? Como eu falei, temos mais de 60 anos de regulamentação. Gente. O curso da UF tem mais de 50 anos. Então, assim, não há desculpas para dizer, não tem profissional. Temos, sim. Precisamos de espaço de trabalho, né? Que temos. E também, até porque, se a gente tiver espaço de trabalho surgindo, mais pessoas também se interessarão por fazer o curso. Tem isso também, né? Uhum. Então, assim, mais pessoas ainda. Só que a gente forma aí todo ano algumas turmas de biblioteconomia. Uhum. Então, a gente precisa de mercado de trabalho para essas pessoas também, né? Além da Cida Maia é bibliotecária, inclusive aposentada, maravilhosa. Já contribuiu muito ao nosso estado. Eu vi que a Adriana Isidoro também comentou mais cedo, falou essa parceria é muito importante, né? Que a parceria do profissional bibliotecário com o professor, com o pedagógico é muito importante. E a Adriana que eu estou falando, a Adriana Guzmão, a Adriana Isidoro, muitas Adrianas na minha vida. A Adriana é atualmente gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, viu? Maravilhosa. Ei, Adriana. Já trabalhou em biblioteca prisional, já biblioteca universitária, biblioteca escolar e agora pública. Adriano também é um currículo maravilhoso, viu? Você vai amar depois que vai estudar. Vou deixar na deixa, porque a gente tem muito profissional muito bom, entendeu? Aqui no estado. E fazem, assim, total diferença em várias áreas, em várias nuances, né? Agora... E aí, eu te dei um exemplo aí da prisional, para a gente dizer que bibliotecário, onde tem informação, deve e tem que ter bibliotecário. Não precisa ser em 4 paredes dentro de uma biblioteca. Pode ser em projetos. A gente tem muito bibliotecário, produtor cultural, né? Então... Temos diversas nuances. Você falou aí, a professora não soube o que fazer com os mangás dela. Olha só, a gente pode fazer exposições, pode trabalhar com questões sobre os desenhos mesmo, né? Porque a arte também é uma forma de informar, de trabalhar. A gente tem muita coisa para se fazer. Ano passado, a Academia Cariaciense de Letras aqui fez a 3ª Feira Literária de Cariacica, né? Uhum. E o tema era cultura oriental. A gente fez a cultura oriental e sempre eles trabalham com a parceria da Biblioteca Pública de Cariacica. Uhum. E a gente expôs os nossos mangás lá, levamos fantasias que conseguimos emprestados. A gente não tinha muito mangá, pegamos emprestados um pouco de acervo com alguns usuários, algumas pessoas. Teve desfile de cosplay ao final, porque é isso, gente. Literatura, quando a gente fala, então aqui a Academia de Letras é recente, tá? Ela é de 2018, mas ela faz um trabalho muito bacana e já foram 3 feiras literárias aqui no município, organizadas pela Academia, tá, Adriana? E 2 com temáticas, porque o que a gente sempre discute a gente precisa trazer o jovem, precisa trazer outras pessoas de outras áreas. Porque quem gosta de ler, ela já vai nesses eventos. Então, cadê as outras pessoas? Cadê quem gosta da música? Cadê quem gosta do cosplay, do anime, do mangá, do dorama? Né? Eu não entendo muito a fundo essa área, tá?
mas o pouco que eu sei, eu gosto muito, acho divino. Então, a gente precisa trazer para esse ambiente, e o bibliotecário é esse mediador, entendeu? É igual muitos locais se identificam com o Islã. E eu costumo dizer que o Islã é a possibilidade de você trabalhar saraus poéticos, mas de uma forma diferente, entendeu? Com uma outra linguagem, uma outra abordagem, que a gente precisa atingir todos os públicos. Então, a gente precisa atingir o público do sarau, o público do Islã, entendeu? O público que gosta do teatro. E na biblioteca, isso tudo é possível. E aí eu te falei que tinha dois panfletos, né? Esse outro panfleto aqui fala assim, bibliotecas públicas melhoram uma sociedade. Sem conselho não tem bibliotecário, sem bibliotecário não tem biblioteca pública. Amiga, manda esses panfletos para mim. Eu acho que eu vou... panfleto aqui, eu vou mandar tudo, hein? Esse panfleto aqui que eu estou te mostrando, ele aborda os 17 objetivos da ONU e o que a biblioteca pública pode fazer para trabalhar esse objetivo. Então, quando a gente fala que o profissional bibliotecário ele está atrelado a tudo, é tudo mesmo, gente. Onde tem informação, tem bibliotecário. Já falei isso mais uma vez aqui na live, né? Onde tem informação, tem bibliotecário. Porque a gente trabalha desde crianças a idosos, não tem idade. Então, é com parceria. Igual eu contei aqui, falei dessa questão da literatura coreana, né, e tudo mais, porque essa professora aí poderia ter abordado tantas coisas, trabalhado de diversas formas, né? E aí, se tivesse bibliotecário na biblioteca da escola, com certeza teria aproveitado. Então, assim, é trabalhar em conjunto, não é uma disputa de profissões, porque às vezes falam, mas você tá querendo, não, gente, cada profissional tem o seu espaço, o professor tem o espaço dele, tem os objetivos dele, e o bibliotecário tem os seus objetivos, tem a sua missão, cada biblioteca, seja escolar ou pública, ela tem a missão, a gente tem manifesto da IFLA, Unesco, né? Tanto da biblioteca escolar como da biblioteca pública. Então, o manifesto da IFLA Unesco para a biblioteca pública diz o motivo, fala que ali é o profissional bibliotecário, a biblioteca pública, por que ela é importante, o que ela faz pela cidade, né, pelo cidadão. Porque, assim, quando a gente trabalha a biblioteca, a Adriana até colocou aqui, a biblioteca é um organismo vivo, a biblioteca precisa ser viva, precisa ser dinâmica. E aí, eu sempre gosto de citar, a gente tem o Ranganathan, que a gente considera o pai da biblioteconomia, tá, André? E eu trouxe até um livro dele aqui para falar, rapidinho. As 5 leis de Ranganathan, né? As 5 leis da biblioteconomia. Ele é Ranganathan. E aí, quem faz biblioteconomia sabe quem é Ranganathan, não tem como. Mas eu gosto de usar tudo que eu vou fazer, porque às vezes eu falo muito sobre gestão litero-cultural em bibliotecas, o quanto que é importante a gente trabalhar a cultura dentro da biblioteca, a participação da comunidade, né? Eu uso Ranganathan. Eu uso Ranganathan para explicar qualquer coisa dentro de uma biblioteca e o motivo. Porque são 5 leis super simples, mas que, olha a explicação, né? Mas pode ser usada para tudo, viu? Porque, o primeiro os livros só para eu não falar fora da ordem, eu anotei aqui. Os livros são para usar. 2, a cada leitor o seu livro. A cada livro o seu leitor. Poupe o tempo do leitor. E por último, e uma das mais importantes a biblioteca é um organismo em crescimento. Então, Adriana, jamais uma biblioteca vai estar pronta, jamais uma biblioteca, agora eu posso sentar e descansar, não tem nada para fazer. Sempre tem o que fazer, sempre tem um projeto, sempre tem. Porque a biblioteca, o espaço, como a Isidora disse aqui, é um organismo vivo e a gente precisa trabalhar com a comunidade, a gente precisa saber o que a nossa comunidade precisa. E quando eu falo comunidade, cada biblioteca vai trabalhar a sua comunidade. A escola vai trabalhar os alunos, né? E aqui na biblioteca pública, a gente trabalha a sociedade como um todo. Então, o que em volta precisa? A gente, aqui em Cariacica, a gente já teve, por exemplo, para você ter ideia, oficina para escrever currículo. Currículo.
né, de trabalho. Uhum. E às vezes as pessoas podem falar assim, Júlio, mas isso é tão simples, como que a pessoa não sabe? Mas por que surgiu essa demanda? Alguns usuários que não se fala morar, né? Mas eles são do abrigo de pessoas em situação de rua. E aí, quem aceita, né, ajuda, eles vão para esse abrigo, dormem lá e durante o dia eles podem procurar emprego, fazer cursos, fazer outras atividades. E na época eles procuravam emprego, mas quando eles entravam no Google, eles achavam que era infinidade de currículos. E para eles, né, eles não sabiam como agir, qual o currículo cabia ali para ele, né? Uhum. Então a gente veio naquela necessidade, a gente sentou com a equipe, conversou e foi atrás de algum voluntário para poder dar essa oficina. E não foi só para eles a oficina, não. A gente abriu ao público, tinha 10 computadores, né, na época, disponíveis, e lotou. E não só com esses interessados, mas com diversas pessoas. E aí, então, por isso que eu falo, eu dei esse exemplo para as pessoas perceberem o quanto que a gente tem que ver a necessidade do nosso público. E às vezes eles não vão falar, olha, eu queria que aqui tivesse uma oficina de atores. Eu queria fazer uma oficina de forró aqui. Não, eles não falam. Mas através de uma conversa, um bate-papo, o que que eles andam procurando, a gente vai percebendo. Então, o profissional ele tem que ter muito esse feeling, trabalhar com esse feedback, né, e tudo mais. Tem que ter esse cuidado. Vou agradecer aqui a Patrícia Prates, que falaram que em Cariacica a gente faz um trabalho belo. Muito obrigada. Né, a gente tenta. E não dá conta, né? Mas, por exemplo, a gente tem um trabalho também, a gente tem um clube de xadrez. E começou porque o pessoal tem muitos jogadores de xadrez, mas aqui eles não tinham um local para se encontrar, para se estabelecer, né? Para poder compartilhar e tudo mais. Então, a gente cedeu a biblioteca, e uma vez ao mês tem um encontro. Então, podem ir jogadores e pode também ir pessoas para poder aprender a jogar xadrez. O pessoal também ensina. Então, a gente tem os organizadores que viraram nossos parceiros. Agora, eles têm um local e o projeto já tem mais de um ano agora. Então, são projetos diversos que a gente pode fazer em uma biblioteca. Pode e deve. Eu sempre uso esse termo. Pode e deve. Pode e deve. Porque a biblioteca ela precisa ser transformadora. Se a gente conseguir transformar uma vida com cada ação que a gente faz, uma palestra que seja, alguma oficina, se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente já está fazendo a diferença na sociedade. E esse é o nosso papel. A gente precisa fazer essa diferença, tá? Eu amo muito a biblioteconomia. Então, quando eu falo com amor, com fervor. E eu quero fazer várias coisas e a cabeça, né? Assim como eu, existem diversos profissionais, mas às vezes não é nos dado oportunidade. Então, quando a gente fala da questão da lei, a gente está falando aqui no caso é uma lei de biblioteca escolar, mas a lei é para todas as bibliotecas, né? Bibliotecas públicas, universitárias, escolares, todas, especializadas e por aí vai. Quero saber algumas coisas, assim, alguns pontos que você está falando. Eu já tinha um monte de coisinha assim, de curiosidade, né? Acho que nem vai dar tempo, porque a hora voa, assim, meu Deus, a gente anda contra o tempo aqui. Mas olha só, nos dias, né? Eu quero saber como professora, como mãe, e eu não vou fazer uma denúncia anônima, vou fazer uma denúncia e vou assinar por ela, tá? Como é que eu posso denunciar? Para onde eu ligo? Para onde eu escrevo? Eu envio um e-mail? Como é que eu posso fazer isso, né? Você disse que pode ser anônimo. E sendo anônimo, sendo declarado, como é que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que a gente compete a nós, né? E fazer até um movimento, sabe, Júlia? Pela contratação do bibliotecário escolar. Eu acho que para que a biblioteca, para que haja essa universalização e haja o cumprimento da lei 12.000 que você falou aí, né?
Porque está fazendo muita falta. Uma das coisas que a gente está tendo mais dificuldade, principalmente nesse período da pandemia, são esses alunos que voltaram e que não têm esse quê de leitura. Está todo mundo muito vidrado no celular, né, em outras tecnologias, e não conseguem se concentrar para o ato de ler. Porque o ato de ler, ele exige concentração, ele exige renúncia do que me cerca para que eu me acerque do que o autor diz, né? Então, isso é sério, isso exige muito de mim, né? Então, assim, a gente precisa ver como denunciar, onde denunciar, para onde eu ligo, para onde eu escrevo, né? E depois a gente tem mais outras coisas aqui que eu tenho. Foi bom você falar aqui que eu tinha separado, mas já estava deixando passar, né? Então, a gente tem o site do CRB6, né? Que é o www.crb6.org.br. Lá a gente tem uma abinha sobre questão de denúncias, pode estar denunciando, né? Nessa... aí pra gente, ou então escreve aqui no chat aqui pra gente. Eu escrevo. Mas assim, também, para quem tem dúvida, pode jogar no Google CRB6, Conceito de Biblioteconomia, né, que vai aparecer. No nosso caso aqui no estado é CRB6, que é Conselho Regional de Biblioteconomia Sexta Região. Então a gente tem o site e também pode ser pelo e-mail crb6@crb6.org.br, né? Isso contribui muito para as nossas fiscalizações. Elas são tanto através de e-mail, através de ofícios, quanto presenciais. O Josiel escreveu aí o site. Muito obrigada, Josiel, facilitando aqui para deixar, né, fixado. E é importante essa denúncia, essa parceria com todos, né? Qualquer pessoa da sociedade pode denunciar, porque é um direito que a sociedade tem de ter o profissional bibliotecário nas escolas, nos locais, nas bibliotecas. E é um direito nosso também de ocupar essa posição, né? Então, a gente tem que ter essa parceria. Como você falou, já existe uma campanha nacional até sobre a biblioteca escolar. Hashtag bibliotecária. Meu pai, vou resgatar aqui até o final da live a hashtag certa, para eu não errar. Mas sobre biblioteca escolar, tem uma campanha sobre biblioteca escolar. E eu acho que é importante. Então, essa nossa conversa, essa parceria, você ver sua empolgação e indignação, isso é muito importante para nós também. Porque muitas vezes a gente fica só no nosso meio, né? Pessoas em nosso meio reclamam, pessoas em nosso meio falam, denunciam. Então, a gente precisa de mais parcerias, de mais pessoas que vejam essa importância, né? De estar lutando por esse movimento. Então, só tenho a agradecer, Adriana. Nossa, eu vou ser muito sincera a você. Vou encabeçar, vou procurar alguns pais da escola para fazer a denúncia, porque nós temos, né, a campanha, né, a nossa secretária municipal de educação, ela inaugurou um projeto, né, geral municipal, que é São Mateus, uma cidade que lê. Como nós vamos ter uma cidade que lê sem ter a presença do bibliotecário nas bibliotecas escolares e sem ter a presença do bibliotecário ativo na biblioteca pública municipal, né? Então, assim, ter essa biblioteca pública municipal em atividade, né? Em atividade constante, né? Mesmo que esteja em reforma, né? Ter esse ambiente, esse momento, né? E ter outras bibliotecas, né? Em funcionamento, né? Outra coisa, assim, que eu fico pensando, né? Como é que vocês fazem esse trabalho de incentivo da população, Júlia? Porque aqui em São Mateus eu acho muito assim, a frequência à biblioteca municipal, ela é bem baixa, né? Nossa biblioteca Clementina Vidos, eu acho, esqueci agora o nome, gente, me perdoa, meninas, né? Mas a gente tem aqui, próximo ao mercado municipal, nós temos a Biblioteca Pública Municipal, e a pouca participação da população, né? Sempre é uma baixa movimentação. Como é que é feito em Cariacica? Como é que funciona, né? Dá umas dicas aí pra gente, porque a hora não está nem permitindo. A hora tá trolando a gente, né, Adriana? Oh, meu Deus.
Agradecer a todo mundo que está participando, deixando comentários, viu? Se eu não respondi alguém, é porque não deu tempo aqui. Muito obrigada a todos. E sobre essa questão de baixa frequência, é assim mesmo, tá? São altos e baixos, mas a gente precisa conquistar esse público. Porque, como você falou, principalmente no pós-pandemia, as pessoas estão muito no celular. Tudo é celular, tudo, né? É muito rápido. A informação antes, ela demorava, né? A gente ter acesso. Hoje em dia é tudo muito rápido. É um bombardeio, na verdade, de informações. A gente, inclusive, aproveitar esse espaço aqui para conscientizar as pessoas a terem cuidado com fake news, a saber de onde são suas fontes, não compartilhar notícias que vocês não sabem, né? É importante a gente ter esse cuidado. E o bibliotecário trabalha com isso também, sobre fake news. E aí, para a gente saber o que a nossa comunidade precisa, é isso. Precisa ir atrás, tentar ouvir. Se a gente está com muita dificuldade, a gente faz uma pesquisa, né? Uma pesquisa simples, né? Algumas perguntas para saber o que a pessoa espera encontrar na biblioteca, né? E também surpreender. O que eu posso fazer de diferente aqui na biblioteca que a minha comunidade não esteja esperando e que possa, né, dar para eles enxergarem a biblioteca de uma outra forma. Que a gente também precisa virar a chavinha da população. Porque, infelizmente, muitas pessoas veem a biblioteca como um local de castigo. Se você não lê, você vai para a biblioteca. Ou se você não fizer atividade aqui na escola, você vai para a biblioteca, é castigo. A leitura como algo ruim, castigo também, né? A biblioteca como algo chato, tem que fazer silêncio. Biblioteca tem que ser silenciosa caso tenha alguma atividade, né? Se você tiver áreas de estudo, for uma biblioteca especializada, universitária. Agora, a biblioteca pública tem que ser viva. A gente precisa ter pessoas falando, compartilhando histórias, vivências, fazendo atividades, crianças falando. É lógico que cada atividade depende, né? E aí eu vou dar um exemplo, não só daqui, que a gente já tem diversas atividades. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho, tem no @Biblioteca de Cariacica e @Biblioteca Vila do Progresso, que aqui nós temos 2 bibliotecas públicas, mas também vou dar um exemplo da Biblioteca de Nova Venécia, por exemplo, né? Que é mais longe um pouquinho daqui. E a Biblioteca de Nova Venécia faz cinema com o público. Eles têm atividades, já fizeram coisas com música, a gente aqui também já fez atividades com músicas. Então, é você tentar enxergar, nós próprios, quando trabalhamos em bibliotecas, precisamos enxergar a biblioteca fora da caixinha. A biblioteca não tem que ser silenciosa, ela não é chata, ela é dinâmica, ela é viva, ela é transformadora. Então, a gente precisa enxergar isso e tudo a gente pode adaptar, tem como fazer uma biblioteca. Aqui em Cariacica a gente já fez até uma roda de capoeira, a gente teve uma palestra, teve todo um contexto, né? Teve um contexto, a gente também faz a exposição dos livros sobre a temática, por exemplo, autores negros, quando era a temática, né? A gente estava trabalhando sobre estrelas negras e aí trabalhou a capoeira também. E no final a mestra, né? Ela primeiro deu uma palestra sobre a importância e tudo mais. E depois, no final, a gente teve uma roda de capoeira. E a biblioteca aqui é pequenininha, tá, Adriano? Não é grande, não. Mas a gente adapta, arrasta os móveis, arrasta as coisas. A biblioteca precisa ter movimento. Então, vai ter momento que você vai chegar, a biblioteca vai estar vazia. Mas assim que puder, faça algum movimento, faça algo, coloque uma música, faça algum projeto. A gente já teve aula de violão aqui na biblioteca, já teve aula de flauta. Então, a biblioteca precisa trabalhar. A informação está em tudo, como eu te disse. E as meninas da Biblioteca de São Mateus, querendo aí trocar umas ideias, a gente troca umas ideias também, né? Que bom. Estamos aí todos em disposição. Olha, eu achei assim, eu estive há 15 dias, né? Em Itaúnas, né? E fui na biblioteca municipal lá de Itaúnas. E lá tem um clube de leitura na biblioteca. Achei o máximo, menina, e estamos falando sobre uma obra local que a comunidade escreveu, que foi a obra A Brecha, né? Eu e a Elisângela Anchieta, da equipe aqui Profs Clay, a gente foi lá, porque nós também apresentamos a obra, né? Primeiro a Elisângela apresentou a obra, depois a gente ficou tão intrigado com a obra que a gente queria conversar com o autor.
Aqueles Que Elisângela, minha delícia, filha, né? enquanto não consegue, né? Elisângela conseguiu o contato do autor e conseguiu conversar com ele numa reunião aqui de professores, né, que teve da rede estadual, localizou, e, Adriana, consegui aqui o telefone do Jefferson e tal. E aí ele nos convidou, né, para falar sobre a nossa experiência de leitura com a obra deles também, com a obra, né, A Brecha. E foi uma obra escrita pela comunidade, você dizendo, né, no início, que você e sua amiga, por telefone, escreveram um livro, né? E a É. gente tem uma unidade em Itaúnas que escreveu, né, que se juntou, que se uniu para escrever um livro. E esse livro depois foi lido na Biblioteca Pública Municipal, fez um clube de leitura para fazer a leitura, trouxe alguns personagens ainda vivos, remanescentes das histórias contadas para dizer sobre o que é falado no livro, né? Fez um resgate, fez oficina de pintura, menina, que eu achei super bacana, assim, que coisa mais... Nossa, Júlia, o ilustrador, ele dá vida à obra, né? Mas quando uma outra pessoa, um aluno, né, faz a leitura dessa obra, ele traz outras coisas, assim. Gente, Exato. foi surpreendente. Eu fiquei encantada. Foi, Elisângela e eu passamos um dia, assim, que nós nem... A gente foi e falou assim, quando Nem terminar o almoço, perceber, né? ir embora. Menina, quem disse que a gente conseguia sair? É uma delícia. Você acredita? De tão Isso. gostoso que está o ambiente envolvido com cultura, com E foi literatura. além da leitura, né? Não ficou só naquilo ali, envolveu várias atividades. É isso, a biblioteca precisa. A biblioteca ela é mágica. A gente só precisa ter os elementos certos e pensar um pouquinho fora da caixa, pensar além dos muros, do espaço físico, né? A gente precisa ter essa mentalidade. E quando a gente visita, uma dica que eu sempre falo, a gente precisa visitar uns aos outros, né? Conhecer outros trabalhos, outra biblioteca, que a gente vai se inspirando. Uhum. Aqui em Viana, por exemplo, Adriana, a gente tem a Biblioteca Municipal, que é muito bem conduzida pela bibliotecária Rita Rocha, faz um trabalho maravilhoso. E um dos últimos projetos dela é o Forró na Biblioteca, Forró Literário. São aulas de forró que acontecem na biblioteca. E eu não sei a fundo como acontece, né? Eu preciso ainda trocar figurinhas com ela. Mas é uma delícia. Trabalha, assim, é aquilo que a gente falou, a gente traz esse outro público que às vezes gosta de dançar, ainda não tem tempo para ir na biblioteca em outro horário, então aproveita o horário da dança, tá indo na biblioteca, ao mesmo tempo dá para trabalhar algum livro, tentar incentivar. A gente já teve aqui na Biblioteca de Cariacica, por exemplo, mais de uma vez a gente já fez oficinas de trançadeiras, né? Porque além de trabalhar o significado, a ressignificação, né, e tudo mais da mulher negra, da mulher preta, também eram oficinas que a transista, a trançadeira, ela ia falando sobre isso tudo na sociedade, mas também é uma forma dela estar capacitando mulheres, né, para o mercado de trabalho. Mulheres que são mães, muitas vezes moram em periferia, não podem sair, deixar seus filhos com as pessoas, então elas aprendiam, né, um trabalho, eram capacitadas, né, e tudo mais para fazer, né, essas tranças e ganhar o seu próprio dinheiro, um empreendedorismo feminino. E aí, assim, o mais curioso dessas oficinas de trançadeira é você ver a menina que está sendo a modelo, né, lá, pegar um livro para ler enquanto está sendo trançado seu cabelo, enquanto a outra está treinando. Gente, olha, ó, tem uma colega minha de trabalho aí, a Cleudes. Está ouvindo, né, Cleudes, essa dica? Vamos levar pela manhã. Vamos levar. Ela falou aqui, né? Quanta riqueza de informações, parabéns, muito obrigada. Eu tenho que agradecer. E são tantas coisas, tantas possibilidades que a gente tem como fazer, como transformar e contribuir para a nossa sociedade, que a gente às vezes não enxerga. Então, assim, isso são poucas coisas que a gente fez. E é o que eu falo, se a gente conseguiu contribuir com uma pessoa, conseguiu atingir uma pessoa, a gente já está transformando um pequeno universo, né? Um pouco do mundo. Então, as bibliotecas fazem a diferença, elas realmente transformam vidas e pessoas. E o bibliotecário, né? Ele está aí para ajudar nessa transformação. Então, a gente ama, né? Fazer isso.
A nossa hora já extrapolou, porque já passou dos 60 minutos, mas, gente, impossível conversar com essa menina sem conversar mais tempo. A gente precisa tomar um café. Precisamos, quando vier a Cariacica, me avise pra gente bater um belo de um papo. E eu também pretendo ir em São Mateus, logo, logo. Fiquei sabendo, não, eu assisti o programa do professor Pereira, né? Você estava lá em Linhares. Gente, se eu soubesse, eu tinha ido lá. Eu vou fazer uma reclamação aqui, né? Ele podia ter me avisado que eu ia lá tomar um café, estava pertinho aqui. Verdade, né? Pertinho. Não, mas não vai faltar oportunidade, não. Vamos bater bastante papo ainda. Falar Convidar. de vários projetos. Mais do que convidada a vir a São Mateus, se vier a Linhares, trazer alguma, né, falar no programa ali, né, dar uma entrevista, pode chegar em São Mateus, se não chegar, avisa que a gente vai ao seu encontro, tá? Em nome da equipe Prof. Esquilei, porque a nossa hora estourou, né? Ai, meu Deus. Gente, tem paciência. Mas, assim, olha, muito, muito, muito obrigada. Você não tem noção do quanto você nos ajudou, né? Eu digo não só a mim, quanto professora e mãe, mas quanto município, tá? Com as informações que você trouxe hoje, porque é esse diálogo, né? É se conversar com o outro, ouvir esse outro que trabalha com a coisa que a gente mais gosta, que é o livro, né? De contar essas histórias. Hoje a gente não compartilha uma história em específico, mas nós temos aqui a possibilidade de melhorar muitas histórias de vida, né? E de trazer muitas histórias para as pessoas poderem ler a partir do que você está colocando aí para a gente, né? A gente tem a possibilidade hoje, né, de fazer as denúncias. Eu, como mãe, já disse claramente, já várias vezes aqui nessa live, estou falando agora pela última vez, falando, mas eu vou escrever lá, deixar para vocês a dica, denunciem mesmo, vou denunciar, tá? No Conselho Regional, tá? Que nós não temos bibliotecários para atuarem nas escolas públicas municipais. E como você colocou aí, Júlia, a função da biblioteca pública ela é essencial para a revitalização do processo de leitura das escolas. Isso. Uma escola, uma cidade que lê, como São Mateus, né, que nós estamos agora nesse projeto São Mateus, uma cidade que lê. Como nós seremos uma cidade que lê se nós não respeitamos a profissão de quem lida com o livro, né, que é o bibliotecário, como a gente não valida essa profissão dentro do nosso município. Penso que, acima de tudo, a gente precisa validar isso, validar dentro de cada escola, para que as pessoas saibam o que fazer com os livros, né? E que não ocorram os erros que aconteceu com a minha filha, do aluno chegar com o livro e o professor não sabe o que fazer. Se tivesse um bibliotecário dentro da escola, né, ele falaria assim, gente, eu vou lá, vamos lá na biblioteca ver com a menina o que nós vamos fazer, né? E aí teria uma ideia, a bibliotecária com certeza faria o acolhimento, né, daria acolhida para essa criança leitora. Então, assim, olha, eu digo que você hoje mudou a história histórias de vida, né? Histórias de vida. E que bom. Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, é isso, né? Foi o que você falou. O bibliotecário tem que fazer um curso de sociologia, gente. O bibliotecário precisa entender de psicologia, o bibliotecário precisa saber lidar com gente, saber. Eu achei interessante aí você falar do Ragatã, né? Tem um livro para cada leitor e tem um leitor para cada livro. Gente, fantástico. Eu quero essa frase, eu quero esse item aí. Você manda pra mim, eu vou colocar na descrição. Gente, porque a gente tem a função de poupar o tempo do leitor, tem a biblioteca que está sempre ativa, né? E existe um livro para cada pessoa, para cada leitor, e existe um leitor para cada estilo de livro. Então, assim, nunca vai existir esse livro, ninguém vai ler. Não existe, alguém vai se interessar. E nós podemos ser mediadores, devemos, né? Júlia, suas palavras finais, né? Já dei os agradecimentos aí da equipe, né? Suas palavras finais agora, amiga.
Obrigada, agradeço demais essa oportunidade, né? E como a gente falou durante a live, né? A importância dessa parceria, né? De estar envolvendo outras pessoas. Muitas vezes a gente faz live, faz atividade, mas entre os nossos pares. E nós Uhum. precisamos sair, precisamos. Então, assim, esse convite foi muito gostoso. Adorei o nosso bate-papo, a nossa conversa. Espero que quem estiver assistindo, quem assistiu, tenha gostado. A gente precisa falar cada vez mais, né, sobre o bibliotecário, isso tudo, em vários ambientes. Então, ter essa oportunidade que você nos deu, que o projeto nos deu. Não vou pecar, não vou falar o nome de cada uma dos membros, para não pecar e esquecer de alguém, mas obrigada a todas as meninas. Vocês fazem a diferença. Porque é isso, se cada um fazer um pouco, a gente consegue fazer realmente um trabalho bacana, transformar vidas, revitalizar, né, a leitura na população, fazer o nosso trabalho sociocultural, né, através da cultura, através da leitura, da educação, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nosso propósito de vida, pelo menos o meu propósito de vida é esse, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigada. Agradecer a todos os profissionais que também estão na live, bibliotecários ou não, né? Todo mundo que contribuiu aí. Muito obrigada, Adriana. E pode contar com a gente sempre. Precisando, estamos à disposição. Eu conto, vou precisar, eu acho que para fazer um segundo momento, porque ficou um monte de coisinha que eu queria perguntar, não tem como. Vamos fazer parte 2 depois, então. Vamos fazer parte 2. Né? Porque, por exemplo, eu queria saber nessa questão da organização da biblioteca, como é que eu faço para achar livros, né? Como é que são as feitas as fichas de catalogação, né? Porque às vezes a gente chega numa biblioteca como a da UFES, como uma biblioteca maior, ou uma biblioteca que esteja realmente organizada, e a gente fica perdido, né? Mas hoje não deu tempo. Nós vamos fazer a parte 2 no segundo semestre, com certeza, tá? Para trazer essas informações, né, de como localizar livros, né? E você falou um outro ponto que eu quero muito, né, que depois você converse, é outra coisa assim, não vai dar tempo, é sobre o uso do computador na biblioteca, né? Quanto facilitou, né? Você trazer isso aí, como é que foi esse casamento dessa nova tecnologia dentro do espaço biblioteca, né? Um não roubou o espaço do outro, né? Vamos fazer na parte, hein? Já me considero aqui convidada. Eu adoro conversar, né? Mas só deixar aí uma frase que eu sempre falo. A tecnologia não é nossa inimiga. Ela veio para para nos auxiliar, para facilitar. Então, a gente que tem que saber utilizar esse mecanismo, né? Mas ela não é inimiga da biblioteca. Na verdade, ela é um dos pilares que nos auxiliam. Porque como a informação está em tudo, inclusive com a tecnologia, né? A gente que tem que se reinventar também. E as pessoas precisam, né? Então, nós já nos reinventamos, somos profissionais. Então, assim, a gente não considera, a tecnologia não é inimiga da biblioteca, dos livros, nada disso. Ela é um auxílio, um apoio ao que veio contribuir. Afinal, onde tem informação, né? A gente pode trabalhar. E aí, com capacitações, com informação, com leitura, com tudo que você imaginar, tá? E aí, vai pensando em mais perguntas que a gente vê depois, em outra entrevista. Só que eu tenho aqui, eu estou olhando aqui para o papel, já peguei o lápis, fui riscando aqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Agora eu parei de riscar. Que delícia! Olha, que conversa gostosa, que pessoa linda que você é. Então, assim, caramba, gratidão, sabe? Foi muito bom poder te conhecer, foi muito providencial essa nossa conversa, foi muito gostoso saber dessa sua disponibilidade de ajudar também a nossa cidade, né? As meninas da nossa biblioteca. Vou passar o contato para as meninas, tá? Da Biblioteca Pública Municipal, que inclusive a nossa Biblioteca Pública Municipal, gente, como eu já falei em outras lives, nós estamos com a campanha de doação de livros para renovação do acervo. Pode
trazer, hein? Mas não traga um livro que você não quer, um livro que esteja em desuso, faltando páginas. Traz aquilo que vai contribuir de verdade para a vida de uma pessoa. Doa com carinho, doa com amor, né? E traz, porque na biblioteca mais pessoas vão ter acesso, vão poder utilizar e vão poder ser edificadas com aquela leitura que você não considera tão importante para você. Afinal, hoje eu soube pela amiga Júliver que o Hagaratam, que é um grande homem sobre quem faz biblioteconomia, tem que estudar essa pessoa. E ele disse que sempre tem um livro, um leitor para o livro e um livro para o leitor. Então, sempre alguém vai encontrar, não tem uma escrita que esteja sem, né, um leitor disponível a ela. E talvez está na sua casa e você não quer ler, mas na biblioteca tem alguém que vai querer ler. Com certeza. Com certeza. Júlia, tem uma pergunta que a gente faz aqui na equipe Profs que Leem. Não adianta, você não vai sair dessa live sem a gente fazer essa pergunta, Ah, tá? meu Deus. Pode fazer. Você já leu hoje? Já! Que delícia! Já li hoje. E você? Já leu hoje, gente? Quem está nos assistindo aí já leu hoje? Se não leu, né, a Júlia deixou as dicas aí de um livro que eu já ouvi falar e tem muitos anos que eu li, depois daquela viagem. Você me fez lembrar minha época de ginásio. Gente, tinha esse livro, que Eu era legal. pré-adolescente, foi um livro que, assim, impactou demais. Eu tinha outras indicações, mas com a avançar das horas, né? A gente não vai conseguir falar tudo aqui. Que legal. Gente, eu assim, viajei assim rapidinho. Caramba, ela leu esse livro também. É um livro muito marcante. Eu indico, assim, quem não leu, lê. E principalmente adolescentes, né? Porque ele é um livro bem claro que fala sobre uma situação delicada, né? E que hoje até se fala mais, mas né? Quando a gente era criança não se falava, né? E tudo mais. Então, assim, foi um livro que impactou muito e eu não esqueci dele. Então, indico todo mundo a ler. Ó, tem até algumas indicações aqui, ó. Indicaram Star Wars, o Josiel indicou. É a leitura atual dele. Que legal! Parabéns, Josiel! Adorei! A Eugênia, que é uma grande bibliotecária também. O Josiel também é bibliotecário, tá? Falou aqui, as pessoas leem a todo momento. E é verdade, né? Que a gente falou sobre a leitura de mundo. A leitura não tá só no papel, né? Tá em tudo. Então, é isso. A hora estourou, passou, as meninas vão brigar comigo, mas não tem problema. Ai, briga com ela não, gente. Briga comigo porque eu falo demais, acabo me empolgando. Falar de biblioteca é gostoso, de leitura, livro. Live no YouTube, né? Baixa a live e publica no YouTube, no nosso canal, na nossa página, para poder usar nas escolas, porque nas escolas a gente não usa o Instagram, né? É bloqueado para o uso escolar. Então, mas no YouTube é possível. Então, a gente pode passar para os alunos um trecho dessa nossa fala, né? Então, assim, são os recursos que a gente, as estratégias que a gente usa da tecnologia, né? Amiga, beijo, receba o nosso abraço. Abraço, Adriana. Delícia de live, viu? Muito obrigada pela conversa contagiante. Amo essa energia. Parabéns, viu? Parabéns por tudo. Obrigadão. Eu que agradeço. Eu, assim, falar com a bibliotecária e essas dicas que você me deu, fantásticas. E, gente, olha, eu vou denunciar, vou deixar o link das denúncias e vou convidar vocês também a denunciar para que a gente tenha o direito, né, que é garantido por lei. Isso é um direito nosso e está garantido na legislação brasileira. Está legalizado a presença do bibliotecário e ele vai ajudar muito os nossos filhos no processo de leitura e de consolidação do processo de leitura e da interpretação textual nas escolas. Beijo, gente. Obrigada a cada um de vocês. Fica com Deus, tá? Até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.